Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Acima. Jornal das 10, na Rádio Observador, a edição é da Carla Jorge de Carvalho. O Presidente da Câmara de Leiria, uma das zonas mais afetadas pela tempestade Christine, alerta que esta segunda volta das presidenciais pode ter uma das maiores abstenções de sempre. Gonçalo Lopes votou na Escola Francisco Rodrigues Lobo, um local que não costuma ter mesas de voto, alteração provocada pelo mau tempo. O autarca prevê uma abstenção elevada, mas diz que compreende este cenário no concelho. Hoje é possivelmente uma das eleições onde irá existir uma das maiores abstenções de sempre. Acho que se compreende. Uns porque não tiveram informação, outros porque têm outro nível de preocupações e por isso a abstenção, se há uma abstenção que pode ser compreendida, é a de Leiria e de todos os territórios afetados. No entanto, há muita gente que sempre votou na vida. E mesmo com dificuldades, hoje vai querer manifestar aquilo que é a sua visão para o futuro. E o que interessa hoje é o início também do novo futuro. Palavras de Gonçalo Lopes, é o Presidente da Câmara de Leiria. Momentos depois de ter votado na Escola Francisco Rodrigues Lobo, o autarca diz ainda que respeita a decisão da única freguesia do concelho que decidiu adiar a votação por uma semana por falta de condições. E António José Seguro vai votar daqui a pouco nas Caldas da Rainha. Vai votar numa escola secundária onde já está o repórter do Observador João Costa Campos. João, o candidato que é apoiado pelo PS, deve chegar nos próximos minutos. Sim, cerca de 10 minutos, mais ou menos, é o que nos disse a equipa de António José Seguro. Carla chega aqui por volta das 10h15 à Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, aqui nas Caldas da Rainha. Estamos aqui todos a aguardar pela chegada deste candidato presidencial, um dos dois que disputa esta segunda volta, defronta André Ventura. Pelo que percebi, falei há pouco com representantes das mesas e especialmente da secção número 2, a secção onde vota António José Seguro, e a esta hora a afluência está ligeiramente acima do que se verificou na primeira volta. Mas, pelo que percebi, isto deve-se também ao número de eleitores que votaram antecipadamente. Votaram mais eleitores antecipadamente nesta segunda volta. Falo agora com António, é membro da secção de voto número 14, aqui na escola onde vota António José Seguro, e o cenário é o mesmo, ou seja, parece haver menos gente a votar até esta hora aqui presencialmente no dia de eleições, mas votou mais gente antecipadamente. Sim, comparando com há 3 semanas atrás, temos uma subida do número de eleitores do voto antecipado. Se a memória não me falha, tinham votado cerca de 40 pessoas naquela secção de voto antecipadamente, agora votaram um pouco mais que 60. Mas agora presencialmente, hoje nota-se que está menos gente a votar, pelo menos até esta hora. Há uma redução relativamente significativa do número de eleitores, sim. Muito obrigado, António. E ainda são 10 horas, portanto há ainda 9 horas pela frente, com as mesas aqui na Escola Rafael Bordalo Pinheiro, aqui nas Caldas da Rainha. Ainda há 9 horas para votar. Vamos ver se esta tendência se verifica até à hora de fecho das mesas de voto. Daqui a pouco chega aqui António José Seguro, um dos candidatos à segunda volta. Vamos ficar a acompanhar. E vamos esperar então para ouvir com o João Costa Campos as declarações de António José Seguro. Deve votar nos próximos minutos nas Caldas da Rainha, onde a percepção para já é de que há menos pessoas a votar, mas a verdade também é que houve mais pessoas a votar no voto antecipado e em mobilidade. João Coutinho de Figueiredo, candidato na primeira volta, também já votou e deixou um apelo, mesmo durante o momento difícil que o país enfrenta. O ex-candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, destaca a importância de ir hoje às urnas.
Neste dia, para além de apelar obviamente ao voto, que é sempre um direito que se deve exercer sob pena de se perder, é relembrar as pessoas que estão em situação particularmente difícil num dia destes, que podem não ter tido onde dormir, podem ter os seus bens, ter tido os seus bens destruídos, é uma palavra para eles também, mas que mesmo com essas dificuldades hoje não se esqueçam que a democracia tem que ser cultivada, os direitos exercidos e, portanto, tentem vir votar porque é importante para todos. Um apelo deixado esta manhã pelo ex-candidato presidencial, o João Coutinho Figueiredo, depois de ter votado numa escola em Lisboa. O secretário-geral do PCP também já votou esta manhã na Escola Básica de Alhos Vedros, na Moita. Paulo Raimundo não vê qualquer problema no facto de terem sido adiadas as eleições presidenciais, a segunda volta, em algumas freguesias e municípios. O líder comunista pede aos portugueses para irem votar, mesmo que as condições não sejam as melhores. A democracia tem destas coisas, né? Nós temos que estar nas piores e nas melhores condições e, portanto, acho que era bom que cada um assumisse também esta responsabilidade que tem, não desvalorizando a dimensão do problema, mas não perdesse esta oportunidade para poder votar. Então não vê nenhum impedimento, principalmente nas zonas mais afetadas, que as pessoas se desloquem e que os votos, neste caso, venham a ser contabilizados já mais tarde? Olha, é assim, nós o que sabemos é que as situações onde é completamente impossível votar, os presidentes de Câmara decidiram que não havia condições para votar. E elas que são casos pontuais que sabemos, e foram transpostas para o próximo domingo. Mesmo freguesias em concreto, onde isso se torna impossível, também é o mesmo procedimento. É normal, estranho seria se não tivessem sido adiadas, nesse caso em concreto. E, portanto, foram adiadas, contaremos os votos hoje e, se for necessário, esperaremos pelos votos no próximo domingo. Também não há nenhuma pressa, não é? É o caso para dizer qual é a pressa. Qual é a pressa? A pergunta deixada pelo secretário-geral do PCP depois de ter votado esta manhã em Alhos Vedros, dizendo que é importante que, mesmo que as condições não sejam as ideais, que os eleitores se desloquem. Estas declarações foram captadas pela SIC Notícias. Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem de força às pessoas afetadas pela tempestade na mensagem de ontem à noite. Foi a partir do Palácio de Belém, será uma das últimas comunicações ao país por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Neste apelo ao voto, quase no fim do mandato, o Presidente da República deixou a principal palavra para as pessoas afetadas pelo mau tempo. A todos vós agradeço a resistência, a coragem, a determinação de não ceder, de não largar 1 centímetro do que é vosso. A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1. A vossa resposta foi votarem. Votarem em massa e também nas áreas devastadas, também no voto antecipado. O apelo deixado pelo Presidente da República, reforçando a importância do voto neste domingo. A mensagem ao país feita ontem à noite a partir do Palácio de Belém. Importa também ouvir, Carla, o que dizem os eleitores perante esta segunda volta histórica, já não acontecia há 40 anos, em contexto adverso, muito por causa do mau tempo. E assim ainda mais inédito. Contamos por isso com o repórter Ricardo Lopes, que tem estado a ouvir os eleitores numa escola em Lisboa. Ricardo, a primeira dúvida é saber se há muita gente a votar nesta altura. De facto, há menos pessoas, pelo que pude perceber, a afluência nestas 2 primeiras horas foi mais baixa que na primeira volta, dia 18 de janeiro. Também foi indicado que nesta secção de voto houve um número muito maior de votos antecipados, de pessoas que anteciparam o seu voto. Há pouco, aqui nesta escola secundária, João Coutinho Figueiredo, o candidato presidencial que, como sabemos, não passou à segunda volta, prestou algumas declarações aos jornalistas, depois de exercer o seu direito de voto. Fez referência ao movimento cívico-político que criou, apelidado Movimento 2031, que aponta, como é lógico, às próximas eleições presidenciais. Tem o objetivo de dar voz a este capital político que ganhou nestas presidenciais. Falamos aqui também, há quem tenha o hábito sempre de vir votar nestas primeiras horas da manhã, é o caso do João, que está aqui comigo, o eleitor. Pergunto, João, achas que vai haver uma taxa de abstenção mais elevada também, tendo em conta esta última semana e meia de intempérie vivida no nosso país? Obrigado, Ricardo. Olha, eu sinceramente não tenho uma bola de cristal. O que eu posso dizer é que gostaria que as pessoas portanto, viessem votar, apesar das semanas difíceis que temos vivido. Hoje, felizmente, a tempestade deu aqui algumas tréguas e acho que é a oportunidade certa para vir exercer um direito de ter aqui um presidente que seja moderado e que dê condições para que o país possa continuar a andar para a frente. Nesse sentido, tu se sentiste mais esclarecido nesta segunda campanha da segunda volta das eleições presidenciais?
Sinceramente, eu não tinha grande necessidade de esclarecimento quando existem diferenças tão marcadas entre os candidatos. Penso que, de facto, pelo menos para quem tem a noção da importância da democracia e de certos valores estruturais, eu acho que, sinceramente, não há grande necessidade de esclarecimento perante dois candidatos tão diferentes. Certíssimo, muito obrigado, João. Tenha um bom domingo. Obrigado. Bom dia. Fica aqui o testemunho deste eleitor que já exerceu o seu direito de voto. Vamos continuar a acompanhar a afluência às urnas. Sim, vamos continuar a perceber se a abstenção será elevada como se teme. O Ricardo Lopes continua, por isso, em algumas assembleias de voto. Vamos agora até Leiria. É um dos locais do país mais afetados pela tempestade. Uma zona importante ainda do município não tem energia elétrica. Ela que está o Luís Soares. Luís, a afluência aí está dentro do normal ou nota-se esse impacto do mau tempo? Aqui na Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, a afluência está dentro daquilo que é normal. Aliás, nestas primeiras 2 horas de votação não tem parado de chegar, de entrar e de sair gente nesta secção, que tem cerca de 13 mil votantes, e por isso também muita gente aqui para votar nestas 13 mesas ou secções de voto que estão aqui instaladas na escola secundária. Uma afluência que é em tudo semelhante àquela que aconteceu também há uma semana, naquilo que foi o voto antecipado. Também nessa altura havia muita gente a fluir aqui às mesas de voto, que nessa altura estavam aqui apenas fixadas nesta escola. Hoje há vários locais de voto, naturalmente, na região de Leiria, mas esta também, por ser mais urbana, mais dentro da cidade, naturalmente que acaba por ter mais afluência. São menos aqui as pessoas que possam ter sido afetadas pela intempérie, e por isso há aqui mais gente que vem votar neste local. Eu ia falar aqui com esta senhora, bom dia, em direto para a Rádio Observador, esteve aqui a votar. Esteve aqui a votar aqui nesta escola, estamos em direto para a Rádio Observador, bom dia. Bom dia. A afluência foi normal? Normalíssimo, foi entrar, votar e sair. Como é que vê o facto de as eleições se terem mantido, não terem sido adiadas aqui na região? Para nós foi bom, não é? Escusamos estar à espera, embora haja sítios que é impossível ir votar. Mas para aqui na cidade, aqui para cima, infelizmente lá para baixo está tudo um caos, mas aqui... Acha que o que aconteceu pode ter alguma influência naquilo que será o resultado final desta eleição? Eu percebo muito pouco de política, porque eu já sou velha, mas acho que sim. Eu acho que sim. Isso é tudo muito complicado, não está? Muito obrigado. Obrigado. Aqui a opinião de uma senhora que acabou de votar aqui nesta escola secundária, sendo que a afluência, como eu dizia, vai sendo bastante, apesar de não haver filas. As pessoas entram como estamos, votam e saem, mas vão sempre chegando a pessoas, a famílias, também algumas com crianças, e vão fazendo assim a sua votação e depois saindo com uma afluência que aparentemente é normal aqui nesta zona, mas como explicava, é uma zona mais urbana, naturalmente que nas zonas mais rurais será certamente diferente. Claro que sim, pelas condições que de resto os autarcas têm chamado a atenção. O Luís Soares vai continuar a acompanhar a votação no município de Leiria. Para já, nas zonas mais urbanas, a afluência está dentro do normal. Fechamos assim esta edição das 10 com a Carla Jorge de Carvalho.